toda a igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. O Senhor, Ele mudou a palavra. Cheguei com o texto de Colossenses, mas nós vamos abrir Mateus 14, a partir do versículo 22 até o 33. Mateus José vai ficar bem quietinho agora, e vovó Nádia vai começar a entregar a palavra, tá certo, José? Então diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração nessa noite, que o Senhor venha trazer encorajamento para os Seus filhos que aqui estão, que aqui chegaram, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vejam só, meus amados, eu cheguei aqui com um texto completamente diferente, é um texto de Colossenses, um texto numa oração feita pelo apóstolo Paulo, falando aos Colossenses. Mas quando o pastor Malta cantou o primeiro cântico que fala de tempestade, esse texto veio à minha mente. E nós temos dito aqui algumas vezes que a vida do cristão sobre a terra, ela não é indolor. Nós passamos por muitas dificuldades, passamos por muitos desertos, enfrentamos muitas tempestades. Aliás, a palavra tempestade, a palavra mar na Bíblia, remete a tempestades, remete a dificuldades, remete a problemas. E ontem nós fomos abalados com a notícia da partida de um irmão amado, casado com uma irmã também muito amada. Esse irmão enfrentou uma dificuldade de quase 20 anos, uma enfermidade que se arrastou por quase 20 anos. E sempre ali, muito firme no meio da família, dando testemunho, cada hospitalização,
era um testemunho dado, cada vez que ele precisava tomar uma sessão de quimioterapia, as pessoas que estavam à volta, todas testemunhavam daquilo que ele falava a respeito do Cristo. E estava enfrentando um vale. Então viver realmente não é algo indolor, não é algo que nós não venhamos a passar por dificuldades. E essa tempestade trazida por esse texto, ela tipifica aquilo que nós enfrentamos hoje. Jesus não está no barco como naquela outra tempestade, onde ele está dormindo num travesseiro e os discípulos se desesperam, mas Jesus estava ali nos dias de sua carne, no barco, deitado no travesseiro, dormindo. E a aparente inatividade de Jesus, o aparente sono de Jesus, não significava uma inércia, não significava que o Senhor não estivesse preocupado com aquilo que estava acontecendo. Então o Senhor desperta, ele repreende o vento, repreende o mar e as coisas voltam à normalidade. Só que aqui nesse texto, que acontece exatamente depois, acontece a morte de João Batista, depois vem a primeira multiplicação dos pães, e em seguida, depois que todos se fartam daquela primeira multiplicação dos pães, Jesus, ele praticamente ele manda que os discípulos entrem no mar, entrem no barco, porque ele vai ficar em terra ainda, ele sobe no monte porque ele quer orar sozinho. E os discípulos entram, seguem aquela ordem de Jesus, despedem as multidões e entram no barco. E Jesus sobe o monte. E a gente tem a impressão que eles foram enviados para aquele barco, eles foram enviados diretamente para aquela tempestade com um propósito de crescimento, um propósito de aprendizado, um propósito de edificação. Até porque nada na nossa vida é por acaso, é aleatório. Cada situação que nós vivemos, cada dificuldade, cada tempestade enfrentada, tem um propósito de Deus para nós. E de repente, eu fico muito abismada porque o Senhor deixa que o barco se distancie alguns quilômetros mar adentro. E o texto diz que o mar era contrário. Se mar na Bíblia tem essa conotação de tribulação, e o vento era contrário, aquilo tudo estava muito complicado. Aquilo tudo estava muito complicado para aqueles discípulos. Eles estavam sozinhos no barco. O Senhor tinha ficado em terra. E quando nós olhamos para a estratégia de Jesus para chegar até aqueles discípulos, e a gente imagina que talvez fosse uma noite escura, como todas as noites escuras da nossa alma, nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos perdidos, nós nos sentimos sem saída nas situações. Só que precisamente naquela hora mais dramática, é exatamente a hora em que Jesus vem na direção dos discípulos, e o texto diz que ele vem na quarta vigília da noite. O horário para o judeu era dividido de 3 em 3 horas, e a gente imagina que seja mais ou menos por volta de 3 horas da madrugada, e é exatamente a hora em que Jesus vem andando sobre as águas. Quando nós paramos para pensar sobre isso, quantas vezes no meio daquela tribulação que nós estamos vivendo, no meio daquela dificuldade que nós estamos vivendo, eis que Jesus vem muitas vezes disfarçado, muitas vezes ele vem na nossa direção, e nós estamos tão angustiados com aquele problema, que nós não reconhecemos Jesus. E isso aconteceu com os discípulos, porque quando eles viram Jesus andando, eles ficaram aterrados.
E um outro evangelista diz que eles ficaram aterrados e trêmulos, porque eles imaginaram que fosse um fantasma, que é aquilo que está vindo sobre as águas. Parece que eles tinham esquecido de tudo que eles tinham vivido com o Mestre, de todos os milagres, de todas as coisas, até da outra situação que eles tinham enfrentado junto com Jesus. E eu sei que muitos de nós aqui estamos vivendo momentos de dificuldade, estamos vivendo momentos de tempestades, estamos vivendo momentos de ventos contrários. Mas eu queria dizer a vocês, o Senhor está vindo. Amém. Ele está vindo na nossa direção. Aleluia. E eu acho muito interessante porque Pedro ele já fica naquela posição de tentar fazer alguma coisa, de tentar dizer alguma coisa. Depois de terem achado que era um fantasma, Jesus disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." Mas Pedro, ainda duvidoso, ele diz: "Senhor, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Quantas atitudes nós precisamos tomar, e atitudes tomadas pela fé, e nós precisamos dar aqueles passos ousados de fé, que não são fáceis. E nós descemos do nosso barco, e nós tentamos andar sobre as águas, nós tentamos enfrentar a fúria do vento, a fúria do mar. E o texto nos diz que Jesus disse a Pedro: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Eu queria fazer só um parêntese aqui, porque o servo de Deus, ele não é uma fortaleza o tempo inteiro. E Pedro, ele simboliza as nossas ações, os agires de Pedro simboliza aquilo que nós somos, na nossa humanidade, na nossa pequenez, na nossa limitação diária. Nós podemos e devemos dizer: "Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não estou achando que isso vai dar certo. Vem cá, Senhor, me ajuda a continuar firme em Ti." Que possamos chorar na presença de Deus, que possamos dizer ao Senhor das nossas limitações, dos nossos temores, das nossas encrencas pessoais. São tantas encrencas interiores que nós temos e precisamos resolver diante de Deus. Mas nós precisamos crer verdadeiramente, embora que creiamos, e ainda que creiamos, tenhamos medo. O medo faz parte. Quantas vezes nós nos sentimos acuados, porque a fúria do vento é tão grande, é tão assustadora, que vem com esse propósito para nos fazer arrefecer nessa fé. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Nós somos estimulados por Deus a crer e a esperar, mesmo contra a esperança. Abraão creu contra a esperança e foi pai de numerosa nação. E muitas vezes nós olhamos para as situações, e mesmo a despeito de todas as experiências anteriores com o Senhor, de tudo aquilo que nós já vivemos com Ele, como Pedro viveu tantas vezes, como os discípulos viveram tantas vezes, nós duvidamos. Ter medo não é pecado, porque nós somos pequenos e limitados, mas nós não podemos arrefecer na nossa fé. Tenhamos fé sem duvidar, ainda que tenhamos medo. Eu não sei se vocês entendem aquilo que eu quero dizer hoje à noite, mas que o Senhor, Ele possa ministrar naquilo que eu sou extremamente deficiente, o Senhor possa ministrar ao nosso coração hoje, e nós possamos sair daqui segurados nas mãos do Senhor, como Pedro segurou. O Senhor estendeu as mãos e segurou a mão de Pedro,
E ambos entraram no barco. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Que o Senhor hoje entre no barco da nossa fé, que tem balançado. Que o Senhor entre hoje no barco da nossa dúvida e possa dizimá-la totalmente do nosso coração. Que nós possamos dizer: Senhor, Tu és o mesmo hoje, ontem, serás eternamente. A minha vitória virá. Que nós possamos olhar para as nossas vitórias com os olhos da fé. E isso não é uma confissão de pensamento positivo, não. Isso é a certeza de servirmos a um Deus que é vivo, a um Deus que interfere nas situações, a um Deus que interage. É possível que a situação que você esteja vivendo agora seja uma situação tão difícil, o vento está tão contrário, que você está dizendo: eu não acredito que o Senhor está nisso. Mas Ele está. Ele está vindo na sua direção. Ele está vindo e vai trazer aquela vitória que você tanto espera. Amém. Mas eu queria só fazer, para fechar, muitas vezes a forma que Deus usa para que a vitória chegue nas nossas mãos, essa vitória aparenta um fantasma, aparenta algo que nós olhamos, nos desesperamos, dizendo: o Senhor não está ali. E ficamos aterrados e trêmulos. Mas Ele diz: não temam, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.